Existem várias técnicas de classificação, mas eu optei por pegar em algumas que são as mais básicas, dentre elas a regressão logística, a árvore de decisão, vizinho K mais próximo e as redes neurais. Então, vamos começar por falar sobre a regressão logística. Ora, a regressão logística é uma técnica básica do machine learning para poder classificar coisas. O conceito inicial era permitir que se tenha um tipo de classificação binária, portanto, sim ou não, true ou false. E nessa ideia da classificação logística binária, portanto, sim ou não, 1 ou 0, a principal estrela é o algoritmo que se chama sigmoid. Portanto, esse algoritmo sigmoid basicamente tem essa equação da reta que depois define o lugar dos pontos dos dados que devem ser considerados como true ou false. Como também já dissemos em episódios anteriores, basicamente machine learning é uma espécie de estatística travestida, portanto é muito importante ter conhecimentos matemáticos relativamente fortes para perceber modelos de machine learning, por isso é que muitas fórmulas aparecem sempre que falamos de alguns modelos. Especificamente para a regressão logística usando a função sigmoid, essa importância então da matemática se faz muito presente. Isso por quê? Porque a expressão sigmoide, isso é a expressão de uma, não vou dizer reta, porque reta seria direta, né? Mas é a expressão, isso é uma função cuja representação no gráfico nos permite dividir os dados em dois grupos, porque basicamente a função sigmoide tem esse aspecto, mais ou menos assim, né? Esse aspecto da função sigmoide, para quem é muito barra em matemática e quiser testar, pode verificar isso. E com base nesse aspecto da função sigmoide, nós conseguimos dividir os dados basicamente em dois. Portanto, se definimos que aqui é o meio da função sigmoide, todos os pontos que estiverem abaixo desse meio podem ser, por exemplo, 0, e todos os pontos que estiverem acima desse meio podem ser, por exemplo, 1, né? Então, usando um exemplo, eu tenho aqui um exemplo vamos imaginar que vocês foram contratados pela clínica Girassol para criar um algoritmo que consiga dizer se certo câncer é maligno ou benigno. Tem aqui um exemplo rápido. Claro, a primeira fase para vocês resolverem esse problema vai consistir em recolherem dados, portanto, pegar o histórico de pessoas que já passaram pela clínica e, com base nesses dados, montar um gráfico. Esse gráfico seria, teria 2 eixos. Por questão de simplificação, vamos dizer que o gráfico só tem 2 eixos, que é o eixo Y, que determina se a pessoa correspondente a esse dado, se depois foi diagnosticada com tumor maligno ou benigno, e depois aqui no eixo X temos o tamanho do tumor. Portanto, com base no tamanho do tumor, vemos se o tumor foi benigno ou maligno. Então, vocês recolhem esses dados no histórico da clínica Girassol, montam o vosso gráfico e vão ter algo parecido a isso. Claro que aqui só tem poucos pontos, mas se vocês fizerem a coisa como deve ser, vão ter vários pontos. Então, com base nisso, como é que nós usaríamos a função sigmoide para detectar se a pessoa, né, para exemplos futuros, conseguimos detectar se a pessoa tem câncer ou não. Isso é, se o câncer é maligno ou benigno, desculpe, com base no tamanho do câncer. Então, vocês conseguem ver mais ou menos um padrão aqui dos dados, né? Nós conseguimos ver que as pessoas que não têm câncer estão mais ou menos aqui, e as que tiveram câncer estão mais ou menos aqui. Então, portanto, com uma função sigmoide desse tipo, mais ou menos, né? Nós conseguimos detectar, e definimos aqui, por exemplo, aqui o meio, mais ou menos 0,5. Então, conseguimos ver que todos os pacientes cujo tamanho do tumor estiverem aqui embaixo, o tumor é benigno, portanto, fora de grande perigo,
mas os que estiverem aqui em cima, portanto, com valores superiores a, vamos dizer que o valor que está aqui é, por exemplo, 6, está um pouquinho torto, mas vamos dizer que é 6, portanto, quem tiver um tumor superior a 6 centímetros, então o tumor tem grandes chances de ser maligno, portanto é melhor ter maior cuidado. Mas quem tiver tumores inferiores a 6 centímetros, então aí o tumor é benigno e, portanto, pode relaxar um pouquinho mais. Portanto, essa é a ideia da função sigmoide para classificarmos, portanto, quando temos classificações binárias, portanto, sim ou não, true ou false, no caso do tumor, maligno ou benigno, portanto, essa é a ideia. Por favor, vão anotando as questões e depois no fim já falamos. Mas ainda sobre a regressão logística, a outra, portanto, essa é uma forma de usarmos a regressão logística usando a função sigmoide, mas também pode-se usar uma reta linear para resolver problemas de classificação com a regressão logística, como por exemplo a que temos aqui, né? Vamos imaginar que também temos dois grupos de dados, também pode ser tumor, por exemplo, só que diferente da situação em que tínhamos aqui, em que claramente sabíamos, portanto, só tínhamos um parâmetro para o tumor, que no caso é o tamanho do tumor. Vamos imaginar que aqui temos dois parâmetros, que é o tamanho do tumor e, sei lá, a idade da pessoa, por exemplo. O tamanho do tumor e a idade da pessoa, de maneira que a gravidade de ser um tumor maligno ou benigno depende de dois parâmetros, diferente do que vimos aqui em cima, que só depende de um parâmetro, no caso do tamanho do tumor. Então, usando uma reta linear para classificarmos esse tipo de situações, também seria possível. Por exemplo, podíamos ter uma reta que sai daqui para mais ou menos aqui, mais ou menos aqui no 0.7, e essa reta definiria o zero da nossa função, de maneiras a que, para a classificação sobre o tumor ser maligno ou benigno, se os valores estiverem acima do zero, portanto, tudo que estiver aqui acima da reta, o tumor é maligno, e para tudo que estiver abaixo da reta, o tumor é benigno, né? Por exemplo, para essa reta específica, que é o exemplo que eu preparei em específico, claro, vocês que se são engenheiros, provavelmente são muito barras na matemática, sabem que a reta tem uma expressão, e essa é a expressão da reta. Para esse caso específico, em que a reta começa em 1, né? O B é 1, porque o B determina a interseção com o eixo Y, e depois eu queria mais ou menos que a coisa, tanto para que a reta cortasse a coisa aqui a esse nível, eu queria mais ou menos que a reta fechasse aqui no 0.7. Por isso é que para ter 0.7 depois tive que calcular o M e, enfim, o valor que deu foi esse. De maneiras a que a reta tivesse essa característica, portanto começasse em 1 em Y e terminasse em 0.7 em X. Mais uma vez, quem for muito barra em matemática pode tentar fazer os cálculos para ver se de facto uma reta com essas características tem essa equação que ao qual cheguei aqui. Depois também no fim podemos discutir e partilhar ideias caso alguém tenha chegado a resultados diferentes. Mas sim, a ideia é a mesma, portanto, com base nessa reta, classificar se certo dado novo que chega, se estiver acima da reta, então é tumor maligno. Se estiver abaixo, é tumor benigno. E claro, a expressão que depois se usa para o nosso modelo, portanto, a expressão final do modelo é esta aqui. É esta aqui. Que basicamente quer dizer, se essa expressão for maior do que zero, conforme disse, se estiver acima da reta, para aqui nesse sentido, né? Acima da reta, se for maior do que zero, é true, portanto o tumor é maligno. Se não for maior do que zero, então a expressão é false, portanto o tumor é benigno. Portanto, para a regressão logística, vimos aqui estes dois casos, claro que há outros, porque depois podemos ter outras situações mais complexas, mas que também se resolvem facilmente desenhando um gráfico, né? Por exemplo, vamos imaginar que tenhamos uns dados do género. Temos aqui outras coisas, outros pontos, né?
Portanto, com base em dados que vocês depois recolhem no campo, os pontos que devem ser considerados como true são esses, e tudo o resto que estiver aqui fora desses tem que ser false. Então, depois de vocês desenharem no vosso gráfico, vão ter esses pontos e querem que a reta só identifique esses pontos, que no caso não seria reta, seria, sei lá, parábola ou assim, mas seria algo do gênero, né? Seria algo assim. Claro que depois tinham que tirar agora o valor desse gráfico, de maneiras a dizer, tudo que tiver fora daqui, portanto, maior do que 0, é, por exemplo, false, e esses pontos que estão aqui dentro desse gráfico, portanto, na parte de baixo, são o equivalente a true, né? Claro, essa expressão depois seria diferente dessa que tem aqui, mas é só para tentar passar uma ideia de que, usando esse conceito de gráficos e retas, é possível, depois de termos o nosso dado num gráfico, é possível, então, criarmos equações para determinarmos o estado lógico da situação. Portanto, e o nosso modelo, com base nisso, vai ser capaz de prever valores com base no facto de se o valor está fora, portanto, está por cima da nossa reta ou está por baixo da nossa reta. Essa é a ideia.